examinando as Escrituras, livro dos Salmos, capítulo 28, a partir do versículo de número 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Então vai até aqui este Salmo 28, até o versículo 9. Então, nós lemos a respeito da salvação. Essa salvação vem tanto pela fé quanto por uma vida contínua de obediência a Deus, de serviço a Deus. Nós vamos ver que Davi tem aqui a inspiração a respeito desde o princípio do Gênesis, da criação. Deus então criou todas as coisas e as apresentou ao homem e à mulher para que eles dessem os nomes, administrassem, cuidassem de tudo que foi criado, cuidassem do jardim do Éden. Então, o homem, desde o princípio, ele é chamado para reconhecer a obra de Deus e agradecer e louvar a Deus pela vida, pela terra, pela natureza, pelas obras das mãos de Deus. Porém, o homem ímpio, o homem mau, ele despreza a obra de Deus, ele despreza Deus. Ele não quer se submeter a Deus, ele não quer se prostrar e adorar a Deus, nem agradecer a Deus, nem louvar a Deus. Então, quando o homem deixa de reconhecer a glória de Deus, expressa de uma forma mais clara através da criação, das obras, dos feitos do Senhor, este será então derrubado e não será reedificado. Então, quem tem prazer na obra de Deus, em Deus, nas coisas de Deus, tanto nas obras de Deus da criação, podemos dizer as obras estáticas, que já estão aí, os céus, a natureza, as estações, o sol, a chuva, a primavera, o que for, você olhando para um lado, para o outro, olhando para a terra, para os céus, você vê a obra de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus e também o amor de Deus por nós, por todas as criaturas. O amor de Deus na criação. Então, isso deve ser reconhecido, as obras estáticas. Mas também nós temos a obra de Deus contínua, os milagres de Deus, como Deus cuida das coisas. Você também pode ter um encontro com Deus e reconhecer os feitos de Deus na vida daquele que invoca o seu nome, aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que clama a Deus. Então, Davi está tendo todas essas experiências com Deus, porque ele busca Deus, ele crê. A fé é apenas o início, depois vem as obras, depois vem a oração, depois vem a justiça na vida daquele que crê. E Deus faz realmente grandes coisas na sua vida, por você, através de você, para você. Então, Deus é tudo em todos. Ele cuida, ele ama, ele fez, ele continua fazendo, ele nos dá promessa de que fará coisas ainda maiores e melhores. E nós temos esse chamado
de durante a vida nós temos que reconhecer a Deus, temos que ter um encontro com Deus. Este encontro é salvador e assim passarmos a adorá-lo em espírito e em verdade, amá-lo e sermos batizados com o Espírito Santo para termos uma comunhão perfeita com Deus. E eu quero justamente falar a respeito disto. Hoje nós queremos falar sobre essa busca da perfeição cristã, da perfeição do relacionamento com o Deus que é bom, o Deus que é perfeito, que é justo, que é santo. E nós devemos ser perfeitos porque nosso Pai é perfeito. Nós devemos ser santos porque o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor Criador, Ele é santo. Nós devemos ter os dons espirituais, porque Deus é espírito, e para que nós possamos nos relacionar corretamente com Deus, como filhos de Deus, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Então, quero dizer para você que quando nós temos o encontro com Deus, realmente nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que ser melhores, porque Deus fará grandes coisas na vida daquele que tem um encontro com Ele. Então, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e Ele fará maravilhas. Ele vai nos dar dons que vão nos capacitar, vão nos aperfeiçoar. Então, a nossa busca, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Deus tem que nos levar a ter um relacionamento de filhos de Deus. Este relacionamento é aperfeiçoado, porque o próprio Espírito Santo, ao habitar em nós, ele nos dá dons espirituais. Então nós cantávamos com insegurança, com dificuldade. O Espírito Santo vem sobre nós. Nós lemos aqui, neste salmo, que Deus vem sobre nós e nós começamos a cantar novos cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais, porque o Espírito Santo habitando em nós, ele vai aperfeiçoar o nosso canto, o nosso cântico, a nossa inspiração, a nossa força para louvar. Nós vamos observar que as coisas melhoram. Você que cantava, você começa a louvar com força. Há uma força dentro de você. Então, o nível, a qualidade do seu cântico, ela melhora, ela surpreende, porque agora você já canta com o dom do Espírito Santo em você. Você lia as Escrituras e você reconhece que não entendia. A maior parte não conseguia resumir um texto, não conseguia ligar um livro com o outro, uma palavra, mas de repente você é batizado com o Espírito Santo e a palavra se torna viva. Ele te dá sabedoria. Quando você lê, o Espírito Santo já vai te revelando, já vai falando com você na sua mente, vai te dando entendimento. Você começa a glorificar a Deus pelas maravilhas que o Espírito Santo te revela, pela forma como você começa a entender a palavra. A palavra começa a brilhar, a arder como fogo, e você começa a entender os salmos e ligar aos evangelhos e a Jesus e ao Apocalipse e à Torá e aos profetas. A palavra de Deus se torna uma palavra viva, não é mais uma letra morta, nem uma letra que mata na confusão, no desentendimento, na rivalidade, mas se torna uma palavra que traz vida, traz sabedoria, traz salvação. Você começa a entender a bondade de Deus, o amor de Deus, o caminho de Deus na palavra. Isso é um dom do Espírito, é porque o Espírito Santo está habitando em você. Então você tem que ter esta fé na perfeição do seu relacionamento com o Espírito Santo que vem habitar dentro de você. Você realmente tem que levar isso em consideração e entender que as coisas irão melhorar. Já não será só o seu espírito humano,
Não será só a sua mente humana, não será só o seu coração humano, mas será o próprio Deus através do seu Espírito que vem habitar em você. Então todas as coisas vão melhorar. A forma de comunicar, de entender, de ler, o seu discernimento, os dons espirituais, dom de ciência, dom da sabedoria, dom do discernimento. Quem ensina uma vida restrita, fraca, caída, sem melhorias, é porque não teve ainda um encontro com o Espírito de Deus, que vai dizer que o seu poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. É quando nós nos esvaziamos e reconhecemos que somos pó e nos humilhamos e descemos realmente a nossa posição de pó, de homem, de mulher, mortais. Então é nessa hora que o poder de Deus age e aperfeiçoa. Nós somos então vasos de barro na mão do oleiro. Ele nos enche, ele nos capacita. Então você tem que ter essa busca, nessa fé de que Deus vai te aperfeiçoar. Você então vai pregar o evangelho a toda criatura. Você vai louvar a Deus com inspiração, com ardor, com força. Então toda a força que está em você, mais o acréscimo do dom de Deus, do dom do Espírito, da unção de Deus na força do Senhor. Então essa experiência que Davi está passando para nós. Quando nós reconhecemos a Deus, cremos em Deus e o buscamos, nos aproximamos de Deus, então Deus nos batiza com o Espírito Santo e essa força começa a vibrar, o dínamos, a dinamite, o poder de Deus, a força de Deus dentro de nós. Então nós começamos a adorar com vida, com alegria, na força do Senhor, que nos enche, que nos capacita. Então você tem que ter esta visão de que com Deus, com Cristo habitando em você, as coisas se aperfeiçoam. O seu ministério é aperfeiçoado. O dom é aperfeiçoado. O próprio apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. Buscai, então, se aperfeiçoar. Já que o Espírito de Deus habita em você, você irá se aperfeiçoar. E a obra de Deus será feita de uma maneira melhor. As obras que nós temos para realizar serão muitas aqui na terra para a glória de Deus. Isto é claro, é para isso que Deus, que Jesus nos batiza com o Espírito Santo. É para realizar a obra de Deus com poder, com sabedoria, com unção do céu. Então, enquanto Davi falou no versículo 5 a respeito daquele que não atenta para os feitos do Senhor, que nós falamos, tanto já criados estáticos, a própria natureza, nosso corpo, nossa vida, quanto aqueles que ele vai fazendo os milagres de Deus, os sinais, as maravilhas de Deus, estes Deus derribará e não reedificará, porque não estão glorificando o seu nome. Porém, Davi, então, no versículo 6 já diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Então, quando você creu, clamou, buscou a Deus, então Deus se agradou da sua oração em segredo e Deus te recompensa, como aconteceu com Davi, é o que Jesus nos ensinou lá nos evangelhos. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Então ele está falando de um batismo com o Espírito Santo. Ele está falando de uma presença de Deus. O meu coração exulta. Então há um novo coração. Ele vai realmente, Davi, trabalhar o tema do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, da alegria do Senhor, desse coração que exulta, um novo coração do Pai,
que o Pai nos dá, um coração de carne, um coração que se move, um coração que exulta. Então o Espírito Santo vai usar este coração para o amor de Deus, para os dons, para realizar a obra de Deus, para se mover, para agir. Não é mais um coração duro, não é mais um coração de pedra. Então, o meu coração exulta e com o meu cântico haverá então um novo cântico na sua boca para louvar a Deus. Isso é obra de Deus e é obra aperfeiçoada. Porque o Espírito Santo habitando em você, coisas tremendas Deus fará. Você fará obras até maiores do que a que Jesus realizou na terra. Ele mesmo profetizou, ele mesmo avisou isso, porque você será cheio do Espírito Santo. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Então, quando fala de ungido, tanto Davi está falando dele mesmo, que o Senhor é o seu refúgio salvador nas guerras de Israel, nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, no meio da família, ou ali mesmo no meio da administração, dos seus mais chegados, mais próximos, dos problemas que Davi enfrentava, e ele confiava em Deus para dar solução, quanto também de Cristo na cruz, quando fala que o Salvador, refúgio salvador do seu ungido, é aquele que estava com Cristo e o ressuscitou dentre os mortos. Jesus toma para si esta palavra quando há esta referência ao ungido. Davi foi ungido e Jesus é um ungido de Deus. É o ponto máximo da unção de Deus em Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Este que Davi anuncia, este que Davi já prefigurava. Mas também ele diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Então somos nós também que seguimos a Cristo, que examinamos as Escrituras, somos o povo de Deus, o povo que obedece a Deus, o povo que anda na sua palavra, é o povo que anda na sua luz. Nós somos o povo abençoado de Deus, nós somos a herança de Deus, somos o povo de Deus. Deus apacenta e exalta para sempre, porque nós não somos como os ímpios, que desprezam a Deus, mas nós o amamos, queremos obedecer os seus mandamentos, queremos cumprir a sua palavra, estudamos, meditamos para crescermos em graça, em sabedoria, em conhecimento, para melhor glorificarmos a Deus e vivermos segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe. Vamos orar por você, pela sua casa, sua família e também por todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora, chegamos a Ti, Senhor, porque amamos essas vidas e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar estas vidas com salvação, com luz, com graça, Senhor, com as mais ricas bênçãos dos céus, que eles tenham este encontro contigo, Deus, para glorificar o Teu nome, para Te conhecer cada vez mais. E a cada dia, Senhor, terão mais razões para Te agradecer, para Te adorar, para se alegrar em Ti, ó Deus, pela Tua obra que o Senhor realiza, por tudo que o Senhor já fez e por tudo ainda que o Senhor fará, coisas tremendas e maravilhosas para abençoar essas vidas. Abençoa também todas as nações, todos os povos da terra, sejam livres da guerra, sejam livres do sofrimento, Deus, sejam livres de toda a tribulação, sejam livres desses momentos de trevas que cobrem a nossa terra. Sejam abençoados e salvos, Senhor, que haja luz no seu lar, na sua casa, que haja conhecimento de Ti, ó Deus, para Te louvarem, para Te amarem cada dia mais. Nós te pedimos essas bênçãos, Pai, porque amamos essas vidas e pedimos que o Senhor cuide de todos e salve a humanidade, Senhor. Salve esta terra, salve todas as nações, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.